Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ramute Marinho. Algumas pessoas já nos conhecem de outras webconferências. Essa é a nossa última webconferência, o último encontro virtual do curso de Educação de Jovens e Adultos na Diversidade. E a ideia é que hoje nós possamos conversar sobre políticas públicas de educação de jovens e adultos. E a nossa dinâmica hoje será a tradicional. A ideia é que eu faça uma rápida exposição sobre o tema e à medida em que as pessoas queiram debater, queiram discutir ou enviar algum tipo de pergunta, elas serão respondidas após esse primeiro bloco. Tá? Pretendo não me demorar muito, porque o princípio de uma webconferência, mesmo que eu não tenha essa interação com vocês, é do debate, é da conversa, é da troca de ideias. Então, convido todos mais uma vez a essa participação e obrigado pela participação de todos, pelas contribuições que com certeza virão e um grande abraço para todo mundo que está nessa caminhada, nessa finalização desse nosso curso. Tudo bem? Então, para começar, gente, o que nós planejamos? O que foi pensado para hoje? Quando a gente fala políticas públicas de EJA, a gente pode ter uma gama enorme de abordagens de entradas analíticas. Para que a gente possa ter um caráter um pouco mais didático, nós pensamos em organizar essa nossa exposição em 3 pontos, em 3 momentos. Falar rapidamente, no primeiro momento, da legislação da educação de jovens e adultos, porque ela é a base para a implementação de políticas públicas de EJA. Falar um pouco também sobre o financiamento da educação de jovens e adultos, embora esses dois assuntos estejam intrinsecamente ligados, né? Sejam interligados, mas é importante falar de como funciona o financiamento da educação de jovens e adultos, porque isso, de uma certa forma, vai impactar na constituição da oferta da educação de jovens e adultos, da oferta ou não, né? Alguns municípios, inclusive, por conta de algumas características do financiamento, eles preferem não fazer essa oferta. E o terceiro momento, a gente conversou e pretende apresentar algumas experiências significativas de ações públicas para a educação de jovens e adultos, em alguns municípios especificamente, que são experiências interessantes e que podem nos inspirar nas nossas demandas quanto na constituição de uma EJA, de uma educação de jovens e adultos, da qual nós defendemos. E qual é essa que nós defendemos? Uma educação de jovens e adultos que não esteja vinculado à lógica do mercado, a uma educação de jovens e adultos emancipatória e uma educação de jovens e adultos que tenha um forte fomento à participação popular e, por conta disso, que também ela seja construída democraticamente com os nossos estudantes. Não dá para a gente falar em democracia para os outros e não vivenciá-la, e não experimentá-la. Então, a nossa ideia é essa, certo? Gente, sobre legislação de educação de jovens e adultos, é importante também destacar que toda a legislação, não só para a EJA, né, mas a legislação educacional e dos outros campos da vida social, elas não têm um caráter absoluto. O que é isso? Né? Elas não são imutáveis, causas que não podem ser mudadas. Então, nós podemos, sim, pleitear mudanças significativas na legislação a partir do momento em que essa legislação ela não nos atende, e reivindicar também, que é um problema atávico da sociedade brasileira, o não cumprimento de determinadas leis, o não cumprimento da legislação. O melhor exemplo disso é a Constituição de 1988, na qual ainda, em muitos pontos, ela não foi minimamente abordada. Eu gostaria de destacar um ponto que é importante para a educação como um todo, não somente para a educação de jovens e adultos, mas de como é essa desobediência, essa não conclusão dos princípios
construídos e registrados na Constituição nos afeta. Desde a Constituição está prevista uma auditoria pública da dívida externa brasileira, né? Existe um grande movimento da auditoria cidadã da dívida externa brasileira, na qual tem vários estudos e instrumentos que possibilitam-nos a inferir que a dívida externa brasileira ela é muito inferior ao que é propagado, né? Na Constituição de 88, foi apresentado, está registrado na Constituição, que um ano após a promulgação da Constituição, seria realizado um plebiscito no qual a sociedade brasileira iria se posicionar sobre a auditoria dessa dívida externa brasileira. Coisa que não foi feita até o momento por nenhum governo, né? Então, a auditoria cidadã é uma auditoria, é uma organização que reúne instituições de pesquisa, pesquisadores, militantes sociais e que realizam de forma paralela, paraoficial, o controle, o planejamento, a reflexão sobre essa dívida pública. E a dívida pública brasileira, gente, consome mais de 50% dos recursos tributários brasileiros. Então, o que nós pagamos para a dívida é uma enormidade. Então, quando se fala, por exemplo, né, como nós observamos no momento, que não existe dinheiro por parte do governo para a implementação do Plano Nacional de Educação, não existe dinheiro em função de determinadas escolhas. E, entre essas escolhas, o pagamento dessa dívida. Vocês podem nos questionar, mas não deveria, nós não devemos, não temos que pagar? Não é esse o correto? Com certeza, o problema é que o montante dessa dívida ela foi sendo construída ao longo do tempo mas com indícios de irregularidade. Dívidas privadas que foram incorporadas pelo governo, taxa de juros abusivas do ponto de vista legal da legislação brasileira e abusivas do ponto de vista dos juros que são praticados no próprio mercado, entre outras. E também outra pergunta que surge quando a gente conversa sobre esse assunto é se já nós temos outros exemplos de países que fizeram essa auditoria e isso resolveu alguma coisa. Se essa reflexão sobre a dívida, ela de fato deu algum impacto concreto, né? O nosso exemplo mais próximo foi o país aqui da América do Sul, o Equador, que em 2007 ou 2008, se eu não me engano, ele realizou essa auditoria, essa auditoria da dívida pública, e na época ele conseguiu reduzir em 70% a dívida externa do país, né? E depois até se concluiu que esses 70% e o sistema financeiro, primeiro fez toda aquela pressão para que não ia aceitar, depois aceitou de bom grado, porque se verificou que ainda 70% da dívida era aquém do que realmente deveria ser o abatimento. Mas é um exemplo concreto. Então, não dá para pensar em política social se nós não tivermos dinheiro. E uma fonte importante de recursos do Brasil, ele é gasto no pagamento de uma dívida que ouso dizer, historicamente construída sobre bases falsas e contas e juros abusivos, tá? Então é importante dizer sobre isso. Mas então, voltando. Então nós temos uma legislação de educação de jovens e adultos que do ponto de vista pedagógico é interessante na perspectiva da possibilidade de construção, só que governos e municípios fazem uma interpretação própria dessa legislação. Por isso que eu gosto de começar sempre conversando que a legislação ela não é algo rígido, algo único. Então, o que vale para cá, vale para todo lugar do país. A lei, né, principalmente as leis educacionais, elas abrem grandes guarda-chuvas conceituais.
E aí, a partir da interpretação, é que nós teremos a concretização ou não de uma ação, e aí as diversas diferenças existentes. Mas para a gente começar especificamente sobre a legislação de educação de jovens e adultos, né? Primordialmente, nós temos três documentos que são a base de sustentação até o momento de toda a ação de educação de jovens e adultos. O primeiro documento é a própria Constituição Brasileira, no artigo 205, especialmente no artigo 205 a 208, em que garante que a educação, né, e isso foi em 2009 foi alterado, mas que a educação básica é um direito de todos, a escolarização básica é um direito de todos, independente da idade, independente do sexo, do gênero, da religião e por aí vai. Então, quando a Constituição coloca que é independente da idade, significa que, em teoria, um sujeito com 98 anos e que não tem escolarização básica garantida, ele pode requerer o seu direito. É um direito subjetivo. E em outro artigo, ainda, se eu não me engano, 207, ou o próprio 208, é colocado que a escolarização básica é um direito de todos, inclusive daqueles que, nos termos da Constituição, são aqueles que não tiveram essa escolarização na idade certa. Embora esse conceito ainda já um pouco ultrapassado de idade certa para se escolarizar, tendo em vista que qualquer época da sua vida as pessoas podem se escolarizar, podem serem educadas formalmente, mas isso é importante destacar que a própria Constituição reconhece essa especificidade da educação de jovens e adultos. O outro documento que é muito importante e que vai balizar sobremaneira as políticas de educação de jovens e adultos é a própria LDB. Né? A LDB 93/94 de 1996, ela é a primeira lei de diretrizes e bases da educação em que nós temos o termo educação de jovens e adultos, então, e não é um termo cabalístico, foi tirado porque o nome é bacana, tem toda uma discussão teórica e de movimentação e de defesa dos movimentos sociais em termos desse termo, substituindo o termo anterior que era ensino supletivo. Além disso, na LDB, ela reconhece e reforça o direito à educação de todos, independente da idade, e a LDB já avança numa perspectiva, reiteradamente ela aponta que a oferta educacional para a educação de jovens e adultos tem que ser adequada à realidade dos sujeitos. Tem gente que não passa por cima, faz uma leitura mais rápida sobre o aspecto, mas isso é o que garante que a educação de jovens e adultos ela pode acontecer em diversos formatos, dependendo dos sujeitos dos quais eu trabalho. Então a LDB ela dá conta nesse aspecto de respeitar a especificidade do trabalho, por exemplo, com a população ribeirinha, com a população das águas e das matas, com a população de Belo Horizonte, das grandes periferias. Então, trabalhar com a EJA, com esses sujeitos, a própria lei garante que deveria ser adequada a esses sujeitos, e não esses sujeitos se adequarem à lei. É importante dizer isso, que infelizmente o que acontece muito no estado de Minas é esse contrário, né? Os alunos que têm que se adequar às condições da escola, às temporalidades da escola e inclusive até a posição geográfica dessa escola. Em várias reuniões com a rede estadual a gente já conversa, tem EJA, só que as pessoas não vão. Aí quando você observa, a escola fica 10 quilômetros, 8 quilômetros dos estudantes, eles têm que ir a pé, de bicicleta, de ônibus, de qualquer maneira, e depois tem uma exigência de presença absurda, desconsidera, por exemplo, os tempos da colheita, os tempos do plantio, e aí exige que as pessoas, todas elas, se adequem ao tempo daquela escola. Então, é à noite, tem que funcionar à noite até 10h30, 11 horas, e quem não quiser que saia. Então, isso é
fazer com que as pessoas entrem na caixinha, nessa formatação rígida da legislação. Isso é uma das formas, é uma das interpretações possíveis da lei. Só que a própria LDB, ela garante o contrário. A oferta, ela deveria ser adequada aos sujeitos. Então, teria que se pensar nos tempos dos sujeitos com quais nós vamos trabalhar ou já trabalhamos. A composição curricular deve ser adequada aos sujeitos, a composição temporal, geográfica e etc. Né? Então, isso é um dos grandes ganhos que a LDB nos permite. Ela permite que nós tenhamos ofertas, ações públicas, políticas públicas diferenciadas de educação de jovens e adultos nos mais diversos municípios brasileiros, inclusive dentro de alguns municípios. No caso de Belo Horizonte, nós não temos somente uma ação de educação de jovens e adultos. Cabe destacar também um outro entendimento da nossa parte é complicado, que é a oferta de educação de jovens e adultos na modalidade semipresencial, principalmente no Centro de Educações Continuadas, SESECs da vida. O que acontece? Se me perguntarem, né, você é contra o SESEC? Eu vou responder assim, que não. Você tem críticas ao SESEC? Inúmeras. E o que acontece? Qual que é o problema, então, se você não é contra, mas você tem críticas, o que acontece? O fato é que, historicamente, no estado de Minas, uma possibilidade de organização, de oferta, de política pública de educação de jovens e adultos, que é o SESEC, uma possibilidade, ele acaba se tornando a regra. Ele acaba se tornando a única oferta efetiva que o Estado realiza. Tá? Então, a crítica maior que eu tenho é principalmente esse engessamento e essa oferta que é a única. Em alguns municípios, e aí eu vou pegar principalmente os maiores, essa oferta nesse formato atende a alguns sujeitos, com certeza, mas não atende a grande maioria. Então, isso acaba ferindo esse princípio da flexibilidade e ferindo esse princípio que é fundamental e é muito caro aos movimentos sociais, à educação de jovens e adultos, que dá um legado dessa luta, que é a garantia da diversidade das múltiplas organizações. Então, quando eu falo que a única oferta é o único jeito, quem quiser que tenha que ir para aquele lugar, eu estou contrariando a concepção que emana da própria LDB. Tudo bem? Então, um terceiro documento, que é a base, está inclusive nos nossos livros, nos nossos estudos, nós já fizemos algumas discussões sobre ele, que é o parecer 10 de 2000, o famoso parecer do professor Carlos Alberto Jamil Cury, e a resolução 01 de 2000 também, é resolução a partir desse parecer, essa discussão. Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, esse parecer é o maior parecer do Conselho, da história do Conselho Nacional de Educação. Ele é um calhamaço, né, de quase 100 páginas. É um estudo profundo que o professor faz para justificar essa especificidade da educação de jovens e adultos. E algo que é fundamental, que se alinha à concepção da LDB, que tanto o parecer como a resolução, eles não definem um formato para a educação de jovens e adultos nacional, do qual você tem um grande eixo e os estados vão seguindo. Ele remete para os sistemas as possibilidades de organização. O que é isso? E esse é fundamental. Então, garantindo que a modalidade trabalhe com grandes parâmetros, que são os parâmetros nacionais curriculares, né? Mas garantindo isso, a organização dessa oferta pública de educação de jovens e adultos, ela deveria ser construída a partir das demandas sociais de estados e municípios e a possibilidade de inúmeras formas de organização. Então, a própria lei, esse próprio parecer e essa própria resolução, ela garante uma heterogeneidade da oferta. Ela garante que conselhos municipais e conselhos estaduais de educação
possam pensar na sua organização a partir da demanda concreta e real. No estado de Minas, se eu estiver enganado, vocês por favor me corrijam, né? Tem um tempo que eu não me atenho sobre a legislação do Estado, mas a que vai regulamentar e formatar é uma resolução 444. Né? É a resolução que vai formatar a oferta de EJA no Estado de Minas Gerais, essa resolução. Para as escolas. Por que eu estou falando para as escolas? É interessante também fazer esse destaque. O Estado de Minas, não só o Estado de Minas, isso também acontece no Ministério da Educação e outros ministérios, mas aqui no Estado de Minas também isso acontece muito forte. O Estado de Minas tem uma oferta muito variada de ações educativas que trabalham com jovens e adultos e que muitas dessas ofertas não são reconhecidas como educação de jovens e adultos, e algumas dessas ofertas, inclusive, nem passam pelo escrutínio, pela formatação da Secretaria de Educação. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em educação, no processo formal de escolarização para as pessoas privadas de liberdade, isso não está, né, no caso de Minas Gerais, atrelado à Secretaria de Educação, sim à Secretaria de Defesa Social. Então, embora seja EJA, né, todas as pessoas privadas de liberdade são adultas, são maiores de 18 anos, então elas, teoricamente, pela legislação, elas estão na educação de jovens e adultos, mas esta oferta ela não é organizada, não é pensada pela Secretaria de Educação. Assim como foi o ProJovem, o Juventude Cidadã, que a Secretaria de Assistência Social desenvolvia, o Programa Cidadão Nota 10, do governo de Minas, que nada mais é que o Programa Brasil Alfabetizado, do governo federal, que é incorporado pelo governo de Minas, e teoricamente tem um complemento financeiro, um reforço pedagógico, e acaba ofertando para mais de 40 mil estudantes, no auge, para mais de 40 mil estudantes no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, ele é de responsabilidade e foi organizado pela Secretaria Especial de Desenvolvimento dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, não passa pela Secretaria de Educação. Então nós temos ofertas educacionais voltadas para sujeitos jovens e adultos que não são reconhecidos como educação de jovens e adultos e não ficam atrelados à Secretaria de Educação. Então, quando a gente pede estuda os dados públicos da Secretaria de Educação, essa conta não bate. Está pulverizado. Tá? Então, isso é uma dificuldade para se pensar. Mas, então, no caso do Estado de Minas Gerais, nossa legislação, quando a gente fala de educação de jovens e adultos, é somente aquela que é ofertada e organizada pela Secretaria do Estado. E é essa que eu comentei há pouco, que a tendência é da homogeneização e de uma adoção de um modelo único. Né? Recentemente, o governo de Minas lançou em áreas analisadas como de grande vulnerabilidade social, né, e em destaque o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, um programa de educação de jovens e adultos atrelado a um programa de educação profissional, de desenvolvimento sustentável. Né? Eu tive acesso a essa documentação, sabendo, né, que o que está escrito, às vezes, e no caso de Minas, muitas vezes, é bem diferente do que é efetivamente concretizado, mas eu não posso analisar com profundidade, porque eu ainda não tive contato com os locais que estão desenvolvendo esse programa. Então não dá para falar se é legal, se não é, né? Porque isso demanda que a gente tenha um contato com os executores desse projeto, com a ponta. Mas, em teoria, né, na documentação, em que pese a maneira como foi construído, é uma tentativa interessante dessa organização e dessa associação entre formação profissional e escolarização de jovens e adultos. Tudo bem? Então, tá. Então,
existem outras leis, outras organizações, mas essas que foram ditas, Constituição, LDB e o parecer de 2000, o parecer e resolução de 2000, eles são a espinha dorsal atual da educação de jovens e adultos. Nós tivemos um parecer em 2008 que não foi homologado pelo Ministério da Educação. Nós tivemos em 2010 um outro parecer que foi homologado, que ele vai se ater principalmente à duração dos cursos de educação de jovens e adultos, mas em nenhum momento essas novas resoluções, esses novos pareceres, eles modificam ou contradizem a esses documentos passados já supracitados, tá? Anteriormente citados. Então, essa é uma espinha dorsal. Vale a pena muito estudar com afinco e partir de qualquer tipo de reivindicação a partir dessa documentação que eu já acabei de dizer. Tá? Pois bem, então, esses documentos, eles nos permitem, né, que nós tenhamos, em municípios diferentes, tenham organizações muito diferentes. Vou citar duas, vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, falar um pouco de... Aliás, vou falar de três. Falar um pouco de Belo Horizonte, falar um pouco de Contagem, e um abraço para o pessoal de Contagem que nos assiste, e uma experiência em Santo André, que é muito legal também, né? E foi muito legal, porque agora não, ela foi finalizada, mas que foi muito legal. A de Belo Horizonte, gente, eu canso de dizer isso, isso é campo da disputa, isso não é querer de maneira nenhuma exaltar, pelo contrário, nós vivemos momentos de grande conturbação na questão da educação de jovens e adultos, da continuidade da educação de jovens e adultos, como é construída em Belo Horizonte, mas ela permite, atualmente, a legislação permite, que é um parecer de 2003 do Conselho Municipal de Educação, múltiplas organizações. Então, cada escola pensa no seu formato, no seu projeto político-pedagógico, como vai ofertar a EJA, entendendo que alguns pontos são comuns a todas as escolas, como, por exemplo, em um dia da semana, esse tempo é da formação dos professores, então não tem aula com os professores, embora a escola deve estar aberta, a escola pode e deveria, inclusive, promover outras ações nesse dia de formação do educador, mas é um dia que o educador está reunido para o planejamento. Além disso, essa legislação de Belo Horizonte entende que a oferta, ela tem que garantir a oferta educacional aos sujeitos. Agora, os sujeitos, eles têm autonomia para vivenciar essa oferta e como eles são, mesmo os jovens, já inseridos nas responsabilidades do mundo adulto, ausências, ostracismos, isso não impede o processo de formação desse sujeito, porque todo mundo sabe que às vezes você pega um ônibus atrasado, o anel está parado, você está doente, o filho está doente, então isso acaba interferindo muito na vida desse sujeito, jovem e adulto que vai para a escola, mas isso não é impeditivo para a continuação da formação desse sujeito. E algo que eu acho que é muito bacana, tem muito problema, mas é muito bacana, é a flexibilidade de horários e a flexibilidade de espaços. Né? Até no momento eu sou vinculado a uma escola e trabalho num outro espaço, um espaço que nós chamamos de alternativo, que é o Terminal Rodoviário de Belo Horizonte. Eu trabalho com uma turma de educação de jovens adultos, no qual todos são funcionários do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, e nós temos um horário que atende a um acordo com a organização da rodoviária, que cede determinado número de horas para que eles possam estudar dentro do próprio horário de trabalho desse sujeito. Então, eles só estão estudando porque essa flexibilidade, elas existem. Né? Já comentamos em uma outra webconferência também
a experiência de trabalho com a população de rua, a experiência de trabalho com os travestis. É uma experiência que não vingou, no sentido, faltou um pouco de empenho da secretaria para a formalização dessa experiência, mas que foi o atendimento das profissionais do sexo. Né? O engraçado é que depois de um ano depois, e isso foi noticiado até de uma forma pejorativa pela imprensa aqui de Belo Horizonte, foi ofertado um curso de língua estrangeira, na verdade, se eu não me engano, inglês, para as profissionais do sexo de uma associação aqui de Belo Horizonte, entendendo para o atendimento mais qualificado para a Copa. Né? Como se isso não fosse direito, fizer piadinha, essa coisa toda. Mas isso não é o caso. Mas isso é só para concretamente demonstrar as possibilidades de organização que o município tem em relação à legislação. Uma outra coisa, ainda de Belo Horizonte, que também isso foi conversado em Contagem, daqui a pouco eu vou falar um pouco da experiência de Contagem, foi do bendito da grade curricular. Primeira coisa, se eliminou esse conceito de grade curricular, entendendo, como diria um autor famoso do campo da EJA, que é o Miguel Arroio, professor Miguel Arroio, que grade serve para separar. Então, se tem grade, tem alguém que está dentro e alguém que está fora. Né? E grade cria determinadas... cria uma rigidez. Então, entendendo que a construção do conhecimento é uma tessitura, é algo que vai se desenvolvendo, vai se espraiando, né? E existem espaços, existem flexibilidades, etc. Não se formatou em Belo Horizonte uma matriz curricular única, como eu disse, isso é cada projeto político-pedagógico das unidades escolares que determina, e não se determina o perfil desses profissionais no sentido da sua formação original. Tá? Então, cada escola pensa numa organização de número de professores, obedecendo ao quantitativo 1,5 professor por número de salas existentes na escola, mas é muito mais, às vezes, o perfil é trabalhar numa perspectiva holística, não gosto muito desse termo, mas até para as pessoas entenderem, uma perspectiva generalista e não na especialidade. Então, eu não sou, como no meu caso, um professor na educação de jovens adultos, de história, que é a minha primeira formação. Eu sou um professor de educação de jovens adultos que vou trabalhar algumas vezes de maneira coletiva, algumas vezes de maneira solitária, outros componentes curriculares que estão articulados à vida social. Tá? Então, no parecer de Belo Horizonte e Contagem tentou avançar nesse sentido, existe essa concepção que você não precisa do especialista. Tá? Eu sei que é uma proposta polêmica, mas eu recomendo a leitura tanto do parecer de Belo Horizonte quanto dos cadernos da EJA de Contagem para entender qual que é a defesa conceitual desse fato. Tá? De forma bem rápida, bem objetiva, para a gente não perder muito tempo, a gente entende que o ensino é fundamental, então ele traz os fundamentos da vida. E se esses fundamentos, nós todos, professores, independente da nossa formação, nós temos que dar conta de mobilizá-los, porque senão não seria fundamental. E uma outra coisa é que uma das facetas mais interessantes da educação de jovens adultos, em que em toda a documentação, tirando a Constituição, isso vem forte e é explícito, é reconhecer que esses sujeitos eles têm saberes que foram construídos fora da escola. Então, se eu ingesto de determinada forma, eu não permito, na prática, concretamente, objetivamente, que esses outros saberes que foram construídos por esses sujeitos nas suas histórias de vida possam ser incorporados à escola. Né? E incorporar a escola, incorporar ao processo educativo, não significa a gente, vamos ouvir as historinhas, né? Eu já ouvi isso, já vi gente fazendo isso, faz uma roda, faz um momento de encontro, ou as pessoas falam sobre
a sua vida, sua experiência, e na outra semana, assim, ó, beleza, esse momento já passou, agora nós vamos para o que interessa, né? Vamos partir lá para o modo de produção feudal. Ou, como eu gosto, vamos partir lá para a trigonometria dessas coisas da vida. Então, acaba desqualificando esse reconhecimento, que não é fácil. Tá? Reconhecer esses saberes desses sujeitos de forma a incorporá-los a uma rotina da escola não é fácil. Reconhecer os saberes e os desejos desses sujeitos não significa se tornar refém desses desejos. Né? A escola ela tem um papel fundamental na construção do conhecimento, mas entendendo que essa construção ela sempre é dialética. Ela tem um objetivo dos estudantes, ela tem um objetivo dos educadores para com aqueles estudantes. E aí, dessa posição dialética, é que nós vamos construindo o nosso percurso formativo. Né? Inclusive, a escola ela tem um papel fundamental, principalmente a de EJA, no combate aos preconceitos e no combate aos mecanismos de opressão. Né? Esses nossos sujeitos eles estão inseridos num sistema que é extremamente brutal e excludente, e eles têm que ter, pelo menos minimamente, a escola tem que trabalhar de uma forma organizada como parte desse mecanismo de opressão e de exclusão funciona. Porque, inclusive, esses sujeitos estão na educação de jovens e adultos e não em outros espaços, em outras formações. Tá? Sobre contagem, né, existe uma documentação que são os cadernos da EJA de contagem. É uma reunião de textos e de orientações para a organização dos documentos de contagem. Embora tenha algumas mudanças, ele é um norte muito interessante para esta organização flexível, que atenda às demandas dos sujeitos e que possam ser ofertados em diversos espaços e formas. Voltando lá no início da nossa conversa, lembrando sempre que legislação, orientação, ela não significa que vai acontecer daquela forma. Então, é algo a se buscar, algo que pode mobilizar as pessoas para que aquilo seja concretizado. Mas não é algo que é dado, pronto, acabou, é assim que vai funcionar. Né? Inclusive é algo de disputas, de interesses particulares, de interesses entre um e outros grupos que concordam e outros que discordam, mas é algo que é importante como essa forma de mobilização. E o terceiro exemplo que eu queria dar, que eu comentei com vocês, foi a experiência de Santo André, que, se eu não me engano, de 2005 a 2008, com certeza, eu não sei depois, aliás, não sei como é que está atualmente, mas 2005 e 2008, ainda numa época que nós não tínhamos financiamento para a educação de jovens e adultos via Fundeb, né, o Santo André inovou uma perspectiva muito interessante, que é a da oferta de educação de jovens e adultos associada à qualificação profissional. Santo André tem centros de formação profissional, e essa oferta ela era bancada pelo Tesouro Municipal. Era um entendimento daquele município que era importante qualificar tanto na educação formal, da escolarização formal, quanto numa inserção mais qualificada no mundo do trabalho, os sujeitos jovens e adultos. Então, os sujeitos eles tinham aulas nas diversas escolas do município. Em uma determinada regularidade, eles iam para os centros de formação para receber essa formação profissional. Nesses centros de formação, entendendo que os sujeitos às vezes moram em lugares distantes, a prefeitura bancava o transporte desse sujeito. Então, o ônibus passava nas escolas de referência e levava esses sujeitos para esse centro de formação. Eu falei de Contagem também tentou um pouco essa experiência, mas de uma forma muito tímida, até que não foi recuperada, mas se tentou unir educação profissional com a formação de educação de jovens e adultos.
Hoje em dia, né, com os encaminhamentos dados pelo Ministério da Educação, é mais fácil fazer essa articulação. Mas isso não significa que é simples, corriqueiro. Né? A primeira questão é uma decisão política dos municípios em fazer. Oferecer qualificação profissional associada à educação de jovens e adultos, querendo ou não, significa um investimento nesses sujeitos. E, infelizmente, hoje nós vivemos uma grande preocupação, que é legítima, mas que é uma grande preocupação política na manutenção e na centralidade da educação infantil, né? Que historicamente também não foi. Existe uma demanda reprimida historicamente, é gigante essa demanda, mas acaba dando uma atenção para essa modalidade, para esse nível de escolaridade, em detrimento em outros. Como nós sabemos, inclusive já discutimos isso em outros encontros, em outros momentos, que a educação de jovens e adultos, ela, até na preocupação dos sujeitos, ela é a última, né? Os sujeitos adultos, eles lutam pela educação dos filhos, fazem todo um esforço para que os filhos estejam estudando, e somente após essa concretização dessa luta é que eles vão pensar no seu tempo, no seu direito. Então, oferecendo algo bacana, interessante para a educação infantil, né, a gente sabe que a mobilização em defesa da educação de jovens e adultos por parte dos próprios sujeitos, ela é muito mais complicada, ela é ínfima no país, né? Ela é muito, muito restrita. Então, isso acaba, de uma certa maneira, autorizando as administrações públicas a concentrar esforços nesse nível educacional e em detrimento de outros. Né? Eu estive recentemente em Brasília, se eu não me engano, umas 2 semanas atrás, e uma das grandes discussões feitas nesse momento era um encontro sobre educação, para a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, mais especificamente dos fóruns de eixo do Brasil, foi alguns gestores reivindicando que se era possível a criação de uma lei ou de uma orientação fiscal que garantisse a vinculação dos níveis e modalidades, do financiamento dos níveis e modalidades do Fundeb para esses respectivos campos. Ou seja, que o Fundeb, quando o dinheiro do Fundeb que caísse na conta dos municípios, fosse determinado 40% para a educação infantil, 30% para o ensino fundamental, 10% para a educação especial e assim sucessivamente. Porque os gestores têm muita dificuldade de gestão em defesa dessa modalidade quando no núcleo decisório do dinheiro. Traduzindo, o que eu quero dizer com isso? O dinheiro vem um montante, ele não esse montante, isso inclusive foi reforçado para a gente, é quase que impossível controlar o uso por nível e modalidade desse montante. As administrações, sejam elas estaduais, sejam elas municipais, é que vão pegar esse montante e nós vamos gastar tanto com educação infantil, vamos gastar tanto com o ensino fundamental, sendo que em determinados meses pode-se gastar mais por uma modalidade, em determinados meses pode-se gastar mais por outra. Né? Então vocês imaginam o tamanho da encrenca que é nas administrações públicas, o que sobra para a EJA. Né? No sentido do que é uma modalidade que não é reivindicada com força, né, com visibilidade por quase nenhum representante da sociedade. Então, vamos fazer a educação de jovens e adultos, que nós acreditamos, mas vamos fazer com esse montante. Daí essas conversas que nós já tivemos em vários momentos, de redução de turmas, entendendo que quando se reduz turma no meio do ano, o município e o estado continuam recebendo pelo quantitativo antigo, então não é automático. Né? Então, se você começa a educação de jovens e adultos com 10 mil estudantes e termina com 3 mil, você vai receber durante todo o período em relação a 10 mil estudantes. Né? Pra você ter uma ideia disso, em Contagem, antes mesmo do Fundeb, ainda quando era correção de fluxo escolar e você recebia um financiamento
via o ensino fundamental, nós fizemos um levantamento, 50% dos estudantes matriculados na EJA no início do ano ou evadiam ou eram retidos, o que significava que 50% desse financiamento ele poderia ser remanejado para outros níveis e modalidades. E para terminarmos esse primeiro momento, eu disse aqui estava falando de contagem, dessa experiência que não era EJA, era correção de fluxo escolar. Algo que é importante do financiamento da educação de jovens e adultos. Ainda hoje, mesmo com o Fundeb, o valor repassado por aluno, né, o mecanismo hoje de financiamento da educação é um valor per capita, se calcula em função do número de estudantes. O valor repassado para a EJA, para o fundo, né, compondo o fundo, é um valor discriminatório. O aluno da EJA vale 80% do aluno do ensino fundamental. Ou seja, vamos pensar friamente, sem nenhum tipo de emoção ou de militância, principalmente em municípios menores. Eu posso fazer uma oferta de EJA para 5 mil estudantes, por exemplo, e eu vou receber 80% do valor se eu fizesse a mesma oferta do ensino fundamental regular noturno. Eu vou receber 80% dessa verba. Qual que eu prefiro? Então, isso acaba fazendo com que muitos municípios tenham uma oferta educacional de ensino fundamental, entre aspas, regular para jovens e adultos, e não a adoção da EJA. Qual que é o impacto disso financeiro e qual que é o impacto disso pedagógico? O impacto financeiro é que você ganha, quem faz isso, o município ganha 20% a mais do dinheiro, que não é desconsiderável, que não é desprezível, para fazer essa oferta. O impacto negativo disso é que quando você financia essa oferta educacional via o ensino fundamental, você tem que seguir as regras do ensino fundamental, que são muito mais rígidas. Nós acabamos de conversar que uma das características da legislação da EJA é garantir a flexibilidade de horários e de tempos, coisa que no ensino fundamental não é possível. Então, na disputa interna das administrações, eu quero mais dinheiro, eu quero uma proposta alternativa mais flexível, a miúde, em grande parte dos casos, vão ter mais dinheiro. Tá? Então, muitos municípios mineiros, muitos municípios brasileiros, não que não tenham EJA, mas tem a inserção desse sujeito se dá pelo ensino fundamental noturno, com as mesmas regras, 4 horas e meia de aula, 75% de frequência, e a não possibilidade de flexibilização de tempos e de espaços, e por aí vai. Então isso é muito forte, infelizmente. Tá? Nessa reunião que eu acabei de dizer de Brasília, nos foi relembrado uma tentativa do governo federal, que é interessante, mas que demonstra o tamanho do caso que é isso. Desde este ano, né, só relembrando as nossas aulas de financiamento da educação, o que acontece, gente? O Fundeb, quando vocês indicam, quando o município indica um crescimento no número de estudantes no início do ano, até o censo, até volta de meio do ano, tudo mais, normalmente você não recebe esse financiamento. Então, se você pulou de 10 mil estudantes para 12 mil estudantes de educação de jovem adulto ou do ensino fundamental, não importa, isso no início do ano, você vai receber financiamento durante mais ou menos durante 6 meses de 10 mil estudantes, e depois desses 6 meses é que você vai receber o complemento desses 2 mil estudantes a mais. Tá? É a hora que a gente bate as contas do Ministério, do censo escolar, né? A gente tem que inserir todos os alunos desse censo escolar. Há uma resolução de 2013, desde janeiro de 2013, que no caso da EJA, os estudantes que forem inseridos no sistema desde fevereiro, imediatamente, para efeito fiscal, seriam considerados
para o financiamento. Ou seja, no mesmo exemplo, então se nós tivéssemos esses 2.000 estudantes a mais fossem inseridos na educação de jovens e adultos, em fevereiro eles já receberiam o financiamento para esses 2.000 estudantes a mais. E aí a secretária no MEC nos informam: foram menos de 10 municípios brasileiros que fizeram esse adiantamento. Isso prova que a grande parte dos municípios ou não sabem, eu não acho que é isso, ou preferem ainda incluir esses estudantes no ensino fundamental porque você recebe 20% a mais do financiamento. O que acaba atrapalhando políticas de EJA. Quando a gente olha no censo, políticas de EJA, né, o número de matriculados na EJA no Brasil é muito pequeno. Está por volta de 2 milhões. No ensino fundamental, por volta de 35 milhões. Mas eu tenho certeza que parte significativa, pelo menos mais 1 milhão, 2 milhões desses estudantes do ensino fundamental, que estão matriculados no ensino fundamental, são sujeitos potenciais de uma ação pública de educação de jovens e adultos, mas que estão no ensino fundamental pela lógica do maior financiamento. Né? Então isso é só para mostrar um pouco do tamanho com esse desafio. Né? Para a gente finalizar, para a gente começar a responder algumas coisas, lembrando, gente, que os municípios eles podem ter ações de EJAs mais condizentes com as demandas, com as especificidades dos sujeitos, dos cidadãos daquela cidade. Então, elas não têm que necessariamente seguir o padrão da rede estadual, né? Tudo isso depende, inclusive, de vontade política. O que acontece em muitos dos casos, que é muito mais cômodo não fazer essa disputa, esse debate com a rede estadual ou com o Conselho Municipal, com o Conselho Estadual de Educação, mas também para não ter que incluir esses sujeitos no financiamento da educação de jovens e adultos, que ainda é discriminatório em relação ao ensino fundamental. Mas a possibilidade de organizações mais flexíveis, elas existem. Tá? A legislação nos garante isso e temos várias experiências que apontam para isso. Agora, isso é uma luta, isso digamos, um bom combate na perspectiva da defesa do direito. Se a gente quer fazer a defesa do direito, temos que chamar essas pessoas, temos que promover uma coisa que município nenhum, ou pouquíssimos nesse país fazem, que é a tal da chamada pública, e uma chamada pública séria, até para falar, ó, eu não quero essa escola a 10 quilômetros, eu quero essa escola a 1 quilômetro. Nós temos que organizar. Vamos organizar transporte, vamos organizar núcleos de professores que irão para esses espaços, vamos trabalhar numa lógica que é muito interessante da pedagogia da alternância. Como é que nós vamos fazer? Né? Possibilidades existem. Agora tem que ter vontade política. Tá certo? Então, obrigado pela atenção.